Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tomem os vossos assentos. Deus continue abençoando a vida de cada um. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos nessa noite, junto com a minha família. Para mim é uma oportunidade maravilhosa, porque geralmente eu estou trabalhando nesse horário, mas está encerrando aí os dias de férias, então uma grande oportunidade, um presente maravilhoso, esse convite que veio do meu querido amigo pastor Hernandes. Eu quero agradecer. Deus continue abençoando a vida do Senhor. Deus conforte seu coração pela perda recente e abençoe cada vez mais a sua família, a sua esposa e seus filhos. E a amada igreja, fica aqui também a minha saudação e já a minha intercessão e também agradecimento, porque uma igreja que ora é uma igreja que vence. E foi o que eu vi já desde o início aqui. Meus amados irmãos, eu, sinceramente, dessa vez eu não consegui falar com o meu pastor, né? Mas ele sempre nos orientou que quando é congregação do nosso setor, estamos liberados para congregar. Então eu estou um pouco mais tranquilo, inclusive que o pastor Hernandes também é a nossa autoridade espiritual dessa noite, é um homem de Deus, então eu estou bem tranquilo quanto a isso. Mas sempre tomo cuidado de ligar para ele, só que dessa vez eu não consegui, tá bom? Eu convido a amada igreja, estou ali congregando na sede, com o pastor Eliseu, um homem de Deus que Deus tem colocado em nossas vidas para nos ensinar a palavra do Senhor. Então, eu trago também a saudação do nosso pastor, porque é assim que nos orienta, sempre onde vamos, está debaixo da autoridade desse homem de Deus, tá bom? Então, meus amados irmãos, eu quero convidar todos a abrir vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 27. E eu sempre, quando chego à igreja, é muito estranho, eu quero compartilhar do fundo do meu coração, que quando nós somos criados na igreja todo dia, do jeito que eu fui criado, a gente se acostuma com tanta coisa. E às vezes Deus nos coloca numa situação de trabalho, por exemplo, que nos tira dessa rotina. Sentimos falta. E quando retornamos a um culto como esse, nós temos então a noção de quão poderoso é esse ambiente. Eu tenho certeza que vocês já estão congregando todos os dias, talvez estejam vivenciando aquilo que eu estou sentindo falta. Então, desde quando eu cheguei aqui, é Deus falando o tempo todo. Desde o hino da harpa, as irmãs, é uma coisa linda, é lindo, o culto é uma coisa linda. É que a gente se acostuma, mas você veio aqui voluntariamente prestar culto ao Deus que vive e reina para todo sempre. Quer dizer, você já venceu e tem tudo para vencer o maligno e tudo aquilo que vier à sua frente. Eu notei algumas coisas que eu já ouvi, que as irmãs cantaram assim: te adorarei ainda que tirarem a minha vida. Foi isso que saiu da sua boca hoje. E a juventude disse: nada pode calar o adorador. E as crianças disse: forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, use a sua fé. Aleluia. Então Deus tem ministrado poderosamente ao meu coração, tenho certeza que tem falado ao coração dos irmãos. Na palavra oficial, o obreiro, o pastor aqui, falou em Lucas capítulo 17, versículo 11, que somente um leproso, e a Bíblia destaca, estrangeiro, voltou. Foi o estrangeiro que voltou, depois que muitos receberam o milagre. Eu fico pensando, né? Quando a gente vai pregar, temos todo um cuidado para que não venha nada de nós. Com tantos recursos tecnológicos, eu ainda sou daquele que abre várias Bíblias e fico pedindo a Deus misericórdia, eu uso caneta para escrever, para não usar recurso tecnológico, para que Deus fale e nada saia de mim. Tudo isso que eu ouvi nessa noite, eu fico mais tranquilo ainda, porque em Daniel capítulo 3, versículo 27, nós vamos ver que é a continuação que Deus tem ministrado ao nosso coração nessa noite. Se você veio ouvir a voz de Deus, se você veio receber de Deus uma palavra que pode mudar por completo a sua vida, ou por algum motivo você tenha desfalecido no meio da caminhada, Deus tem então uma ação do Espírito Santo, já iniciada neste culto, para trazer à tua memória o Deus poderoso que muda a história por completo.
aquele que está definido pela sociedade, que não é, Deus muda tudo, muda governo, muda tempo, muda estação e faz como filho de Deus escolhido. Deus, ele é especialista em mudar a história daquele que não é segundo a sociedade. Meus irmãos, nós estamos aqui para isso, para adorar a um Deus vivo, real, que faz o impossível em nossas vidas. Aleluia! Daniel capítulo 3, versículo 27 diz assim, ó, todos conhecem, lindo essa história, linda. E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aleluia. Esse é um texto escrito por Daniel, que descreve os jovens na fornalha de fogo ardente. Aleluia. E vai surgir um quarto aí, são 3 jovens, mas vai surgir um quarto nessa história, e é o motivo pelo qual nós estamos aqui essa noite. O livro de Daniel, não quero ser muito pesado aos irmãos em relação a informações teológicas, esse não é o objetivo, mas sempre tomo um cuidado para trazer também algo sobre o que a Bíblia nos traz, né? Daniel, então, ele é autor desse livro, foi escrito aproximadamente 536 a.C., e o tema tem tudo a ver com o que nós estamos recebendo de Deus nesse culto, a soberania de Deus na história. É a história de 536 anos de Cristo, Deus mudou completamente. Completamente. Israel foi arrasado pela invasão de Nabucodonosor. Mas acabou mesmo com tudo. Deixaram só os velhos e os doentes. E todos foram cativos à Babilônia. Esse rei cruel, a Bíblia diz que Deus permitiu que esse homem chegasse ao poder, também Ciro e muitos outros, Faraó também. Deus coloca pessoas que não é segundo os nossos padrões, para mudar algumas coisas, que muitas vezes nós ficamos obstinados, orgulhosos, insistentes em nossos pensamentos, cegos, e também não ouvimos, perdemos a sensibilidade daquilo que Deus quer que nós realizemos. É bem difícil o coração endurecido. Deus precisa retirar você da situação, mas a palavra muitas vezes sutil e de amor, que é a primeira mensagem dele, às vezes o coração endurecido não muda. Então Deus precisa agir de outras formas, inclusive colocar pessoas no nosso caminho que não é segundo os padrões do céu. Aleluia. Nabucodonosor, homem cruel, que arrasou Israel e continuou com a sua soberba, inclusive pagou um preço tão alto que não é o assunto do dia. Mas no capítulo 13, então, Daniel explica que o rei, no seu orgulho, decidiu então, ele mandou fazer uma estátua de ouro. Uma estátua de ouro, e mandou também que todos, inclusive os estrangeiros, independente de raça, língua, quando houvesse o toque da trombeta, dos instrumentos, todos deveriam se ajoelhar e adorar a estátua. Quem não seguisse, seria lançado em um forno, uma fornalha de fogo. Quando então houve o toque, todos se ajoelharam e se prostraram. Porém, havia alguns estrangeiros, jovens, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, jovens que foram escolhidos pelo rei para serem preparados para fazer parte da administração do reinado, porque eram hábeis, tinham muitas habilidades, inteligentes, foram preparados. Esses homens receberam um novo nome na Babilônia,
Eles eram Ananias, Misael e Azarias, e Daniel, Beltesazar. Esses homens, então, receberam um novo nome, receberam uma limitação diferente, mas inicialmente eles se recusaram. Então, esse rei, ele teve um sonho. Neste sonho, ele pediu para os cientistas da época, os homens sábios da Babilônia, para dizer que sonho ele tinha sonhado. Quando ninguém conseguiu dizer que sonho era esse, isso é no capítulo anterior ao 3, capítulo 2, Daniel, então, que fazia parte do grupo dos sábios, recebe o recado. Como os sábios não adivinharam o que o rei havia sonhado, o rei então deu a seguinte ordem: vão matar todos. Daniel então perguntou, por que o rei está tão duro com essa decisão? Alguém explicou, olha, o rei teve um sonho, pediu para que os sábios descobrissem e ninguém falou. Então Daniel, isso que eu achei lindo, e foi recente aqui, eu estava em casa ainda escrevendo, e por isso que eu estou vendo, Deus ele é perfeito, né? Por mais que nós nos esforcemos, aquilo que Deus completa de forma sincronizada é incrível. As mensagens do culto de hoje em si encaixa perfeitamente, porque Daniel disse assim para os 3 jovens, vou dizer no nosso linguajar assembleando, vai orando aí, porque Deus vai entrar nesse negócio. A morte já estava decretada. No linguajar assembleano foi assim, põe teu joelho no chão aí, porque Deus ele pode entrar e mudar essa história. Então, em uma determinada noite, Deus revela a Daniel qual era o sonho do rei. Então, Daniel chega ao rei e descreve o sonho. O rei reconheceu o Deus Altíssimo a quem eles serviam e colocou Daniel como governador. Daniel aproveitou a oportunidade e fez um pedido para que incluísse também os 3 amigos dele, que são esses jovens dessa história, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e eles então foram colocados como administradores da província da Babilônia. Estrangeiros. Novamente Deus fala estrangeiro, honrados em terra estranha. Sabe, meus amados irmãos, hoje não é uma aula de história, jovens. Isso aqui não é algo que a gente simplesmente acha lindo por ser uma história de vencedores, não é isso. Eu quero que vocês entendam que o Deus que muda a história, Ele continua mudando hoje. O livro de Daniel tem uma ligação profética para o nosso futuro hoje. Há quem diga que o livro de Daniel também é o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele indica que no futuro há uma grande Babilônia que vai querer imperar nesta terra. Tudo isso está profetizado lá no Apocalipse, com o reinado do anticristo e tudo mais. Podemos ver que hoje há mudanças radicais na nossa vida, quanto à nossa tradição cristã, há sutis serviços do império de Satanás, que vai entrando em nossas mentes, vai mudando a nossa forma de andar, da nossa forma de agir como cristão. Os anciãos, quem dirá então, eles estão percebendo que mudança drástica, radical está acontecendo na nossa convivência. A grande Babilônia está chegando com a sua cultura e mudando tudo e minando a nossa fé. Eu entendo que o ouro, a quem Nabucodonosor estava encantado, essa riqueza que está a todo tempo nos holofotes, tentando nos encantar, para que nós então entremos encantados, tentando demonstrar riqueza, é ostentação, é status, e a insatisfação tem entrado na vida do crente. É o trabalho, é o ganho que nunca é o suficiente, é o trabalho de 8 horas que não é o suficiente, então eu vou para 12, vou para 16, e nunca a satisfação chega ao teu coração. Fique sabendo que não é uma história à toa, e também não é à toa porque nós estamos aqui. Esta palavra é completa, e é por isso que ela é dia e noite anunciada,
que ela se renova a cada dia. Nabucodonosor talvez tentou te encantar com ouro e riquezas. Talvez você tenha se enfraquecido e no seu coração entrou a insatisfação, encantado pelo ouro que o mundo oferece. Mas eu quero dizer, o Deus a quem você serve é o dono do ouro e da prata. E Ele não apenas te dá a vida abundante hoje, mas te dá uma vida eterna, de reino invencível para sempre. Aleluia! Então, meu querido, nesta história que vemos sobre Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, somos nós, igreja. E o negócio não é brincadeira, não. Somos desafiados o tempo todo, a nossa fé é colocada em prova. E de vez em quando, aleluia, de vez em quando acontece isso aqui. Porque os cientistas e sábios da época, e o grande instrumento de hoje é a ciência, tudo se justifica pela ciência, e é pela ciência que eles querem desconstruir esta palavra de Deus. Jovens, fiquem atentos. É pela ciência que eles querem convencer você que o lugar real, não fantasioso como eles se referem à Bíblia, é a Babilônia. E o prêmio desta terra é o ouro que corresponde à riqueza. Não se engane, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha tudo para se dobrar e adorar a estátua. Afinal de contas, eles já tinham sido honrados, eles já faziam parte como estrangeiro de administradores da província da Babilônia como estrangeiro. Mas então, por isso então que Nabucodonosor se surpreendeu. Como que é? Os astrólogos chegaram e disseram, olha, tem um jovem aí, e olha como o diabo é astuto, né? Ele não disse, olha, tem um jovem aí que estão se recusando a se ajoelhar. Eles primeiro jogaram uma culpa de erro ao rei. Os jovens judeus que você colocou como administradores da província, se recusaram a se ajoelhar e adorar a estátua. O diabo é sagaz, essa é uma característica dele. Ele não faz acusações somente, ele constrói toda uma situação para você ter um grande problema, que muitas das vezes com a sua pouca força não vai conseguir. Eu reconheço aqui que se eu fosse Sadraque, Mesaque e Abednego, nessa situação seria muito difícil eu me justificar com a minha própria inteligência. Mas veja que Deus, Ele age também na sua inteligência e na minha. Deus lhe dá sabedoria porque Ele é ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Ele é exagerado em abençoar você e a minha vida. Então, prosseguindo, caminhando aqui, irmãos, o rei então chama os jovens. Ele não decide enviá-los para a fornalha, ele faz uma verificação. Mas é um absurdo? Então, é o seguinte, eu gostaria de verificar aqui se realmente é isso, né? É isso mesmo? Vocês se recusam a seguir o mandato do rei? E a resposta só pode ter vindo de uma fonte de sabedoria. Eles não disseram assim, não mesmo, nós não vamos. É isso aí, nós não vamos. Eles disseram, nós não vamos nos defender. Nós não vamos nos defender. Se Deus quiser, nós seremos salvos desse forno. Se Ele não quiser, nós seremos consumidos pelo fogo. Eu vejo isso, meus amados irmãos, como pessoas que acreditaram naquilo que está escrito em João capítulo 17. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou. Diante do teu desafio, aquilo que realmente tem te consumido, seja a questão financeira, seja na convivência com a tua família, seja no desentendimento que tem se tornado guerra, ao invés de paz prometida por Cristo,
seja ódio no lugar do amor que Deus lhe ofereceu, seja na doença, já que Deus é aquele que te sara, que levou todas as enfermidades. Lembre-se, para você fortalecer a tua fé diante do problema real que está lhe consumindo, diga ao teu problema: aquele que me chamou disse para mim, eu não sou deste mundo. Essa enfermidade não me pertence, essa situação financeira não me pertence. Aquele que me chamou é dono do mundo, é dono do universo, e Ele muda a história. Aleluia! E outra coisa que eu vejo nessa atitude desses jovens, meus amados irmãos, e Deus traz à nossa memória, é a confiança. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Deus realmente tem uma porção dobrada para a tua inteligência. Mas assim que Ele faz você crescer, no reino você vai descendo a escada mesmo, vai mergulhando aos pés do Senhor, porque se Ele te honra, na presença dEle você desce. Vai descendo, nunca deixe o orgulho, o fermento crescer, porque aquele que tem a sabedoria do alto, ele pode te encher de forma que a porção fique transbordante em tua vida. Daqui a pouco você vai estar resolvendo problemas tão grandes que você depois nem imagina, nem sabia, nem imaginava, melhor dizendo, como você poderia resolver tal situação. Deus dá caminhos, abre porta onde não tem porta. Salmos 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. 1 João 4,17, nisto está o perfeito amor. Para conosco, para o dia do juízo, tenhamos a confiança, porque qual Ele é, somos nós neste mundo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, então esses jovens, aleluia, foram enviados para a fornalha. E a Bíblia, ela é completa, né? Ela trouxe detalhes aqui que sinceramente eu já tinha lido, mas depois que a gente retoma, a gente fica encantado com os detalhes. Ele fala sobre a roupa. Então a roupa, ela não foi tirada. Todo o traje dos jovens permaneceu neles. A capa, o chapéu, e outras traduções falam do chapéu, do jeito que eles estavam vestidos, imagino que estavam bem vestidos, eram autoridades, eles foram amarrados. E a Bíblia diz que Nabucodonosor chamou guardas fortes, já para o medo entrar mesmo. Então eles amarraram os jovens, e eles foram lançados na fornalha. Até aí já é grave, não é? Até aí já é muito grave. Mas aí então a gente vê que a temperatura aumentou também, deixou de ser um forno, foi o forno, a fornalha de fogo, como se fogo já não fosse suficiente, é um fogo ardente ainda. Você quando está lá no fogão, você deixa no fogo baixo, até consegue às vezes pegar alguma coisa e tal, mas quando no fogo alto, ou numa churrasqueira, você precisa ficar um pouco mais longe. Tão ardente que os guardas foram consumidos pelo fogo. O inimigo da nossa alma, ele é astuto. Você não está numa fornalha. Você não está num império de rei. Você vive numa democracia. Está num país organizado. Que tem polícia, tem juiz. Você está num mundo civilizado. Mas é possível você estar aqui e a sua percepção de vida é como se você estivesse em uma fornalha. Alguém aqui já viveu isso? Um problema na vida, que às vezes as pessoas te veem, não vê nada, mas a sua percepção é como se você estivesse queimando. A psicologia hoje colocou em alta uma doença chamada burnout. É quando a pessoa está num nível de estresse tão grande, é como se ele estivesse queimando de dentro para fora. E é uma doença de longo tratamento, se não for o recurso divino,
pode ser que a medicina dê conta, mas com muita dificuldade. Eu acredito na divina. E é uma doença que está muita gente sofrendo, queimando por dentro, de dentro para fora, o nível de estresse, depressão e etc. O diabo, ele ainda tem preparado com as suas sutilezas fornalhas ardentes. Sabe aquela situação financeira que você se esforça, mas parece que não vence? A fornalha está ardente. E você tem sido colocado no fogo. Sabe aquela luta que você vive em casa, ou às vezes com a família, ou vizinhos, ou com o seu chefe? Te aquecendo mesmo a tua vida, para te consumir. Parece até que a vida abundante está distante, já que Jesus disse que você teria vida abundante com Ele. Sabe, o diabo ele tem certeza que com Cristo é vida abundante. É por isso que ele vai soltando esses dardos inflamados, para que você esqueça a quem você serve. Aleluia! Estou concluindo, meus amados irmãos. Não vou me apegar muito aos detalhes agora para finalizar, mas eu quero que você saiba que da mesma forma que esses jovens, de forma real, não fictícia, esses homens viveram neste mesmo planeta que você vive, foram aquecidos por este sol, respiraram este oxigênio, e em muitas noites parecidas como essa, iluminados por esta lua, eles também passaram. É real isso aqui. Mas eles foram lançados em uma fornalha ardente. O rei, não o funcionário do rei, o rei se levantou. Ele disse: peraí, não eram 3? E os conselheiros disseram: sim, eram 3. Mas eu estou vendo o quarto homem andando dentro da fornalha. Eles estão soltos e andando na fornalha. Aleluia! O quarto homem é Jesus, aquele a quem você serve, que não pode ser apenas uma crendice, um objeto, um amuleto. Nesta noite, eu venho aqui, não porque eu tenho mérito, mas pela vontade soberana do Altíssimo. Deus quis que fosse dessa forma, independente do tempo que você tem em igreja. Lembre-se, meu querido irmão, Deus, Ele continua poderoso como nunca. Nunca aumentou ou diminuiu de poder. Ele é poderoso eternamente. E Ele tem esta palavra para o teu e o meu coração. Seja qual for a fornalha em que colocaram você, o quarto homem entra contigo. Busque a presença dEle, confia, como um monte que não se abala, ou jovem lançado na fornalha, você sairá ileso, vestido, e para a honra e glória do nome dEle. Aleluia! O rei então reconhece, retira aqueles jovens da fornalha, e diz que realmente eles servem a um Deus Altíssimo. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso mesmo, viu? Talvez você esteja com a sua pouca força aí, minadas pelas preocupações do dia a dia, que não é fácil. Não pense que a Bíblia não previu isso, que nós estaríamos hoje gastando a maior parte da nossa vida com preocupações do que com o prazer de viver a vida abundante. Mas você pode ser diferente no meio dessa grande multidão. Você é estrangeiro nessa terra. Você não veio aqui para copiar multidão. Você veio para entrar, aleluia, neste mundo, mas como se não vivesse nele. Você pode viver a vida abundante sim nesta terra. E esses problemas que têm consumido a sua vida, entrega aos pés do Senhor, do jeito que você fez aqui hoje. Dobra o teu joelho e diz: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas porque eu confio em Ti, eu lanço as minhas preocupações a Ti, ó Deus, que muda a história. Muda a minha história conforme, aleluia, esses jovens da Babilônia. E eu creio no Teu nome. Deus abrirá a porta onde não tem porta.
A palavra de Deus está sendo anunciada aos seus ouvidos mais uma vez. Aleluia! E mais uma vez, como novidade de vida, diante das aflições deste mundo, você deve permanecer confiando em Deus. E em nome de Jesus, aleluia, o Senhor te abençoará. Em nome de Jesus, o Senhor Jesus te guardará. O Senhor Jesus guardará a tua saúde. O Senhor Jesus guardará a saúde dos teus filhos, do teu esposo, do teu pai, da tua mãe, da tua família e daqueles que você tem intercedido. O Senhor Jesus, nesta noite, pela ação do Espírito Santo que cremos, Ele está presente aqui neste momento, habita poderosamente em cada um de nós, e principalmente se você abrir a tua boca para adorá-lo, Ele então, aleluia, Rabassui de Comanai, Ele fará resplandecer a luz do teu rosto, e a tristeza não terá mais lugar, porque aquele que tem a alegria completa, Ele tem a oferecer a ti de forma abundante, aleluia, e em nome de Jesus, Ele te dará paz, a paz que esse mundo tanto procura, Ele é a paz. E essa paz, em nome de Jesus, sobre a tua vida, também estará repleta de amor, porque Ele é o amor verdadeiro. Ao Senhor Jesus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém, meus amados irmãos. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos cada vez mais.